Alerta! Estes 6 erros matinais podem acabar prejudicando muito a vida dos idosos e, em último caso, podem contribuir para uma morte precoce. Pare tudo o que você está fazendo. Você ou alguém que você ama pode estar cometendo esses erros simples logo ao acordar, que podem aumentar o risco de quedas, de infarto, de AVC, que é o derrame, de perda de memória. Então, são medidas básicas que muitas pessoas não se atentam, mas que têm o potencial, que têm a capacidade de prevenir complicações gravíssimas. Então, você vai ver aqui que esses erros eles podem proteger não apenas idosos, mas principalmente idosos, porque geralmente são indivíduos mais vulneráveis para esse tipo de problema, mas também podem proteger qualquer pessoa. Então, preste muita atenção, porque hoje nós vamos falar sobre 6 atitudes, 6 ações, 6 coisas que talvez você esteja fazendo e que possivelmente está aumentando o seu risco de ter algum problema grave. Então, já me conta no chat, já me conta nos comentários. Me fala a sua idade, né? Quero saber a sua idade. Você já é idoso, você não é idoso, você passou dos 60 anos e também me conta de que parte do mundo você está me assistindo. Hoje eu estou aqui, continuo aqui em Londres, são 6 horas e 2 minutos, ainda está claro, o céu bem azul, mas, obviamente, eu não poderia deixar de estar aqui para a gente falar, para a gente conversar em nossa live. Para quem não me conhece, me chamo João Migovski, doutor João, e se você quiser marcar uma consulta para, quem sabe, poder cuidar dos seus problemas de saúde de forma mais natural, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Já vai deixando o like, já vai se inscrevendo no canal, já vai compartilhando esse vídeo com aquela pessoa que você ama, porque esses erros são simples, são básicos, muita gente não dá importância. Mas hoje eu vou te provar que eles têm muita relevância para você ter mais saúde. Então, o primeiro erro, pessoal, e eu vou mandando já um abraço aí para a Débora, para Almeida, Maria Ribamar, Nilma Araújo, Cleusa Caldeira, Helena Lares, pessoal. Daqui a pouquinho eu mando um abraço para todo mundo. O primeiro erro é levantar da cama muito rápido, tá? E isso tem alguns problemas. Primeiro, ao dormir, o corpo fica em repouso total por horas. E ao se levantar bruscamente, o sangue desce para as pernas e falta no cérebro. Mas isso não é apenas quando você dorme. Se você estiver sentado aqui e levanta muito rápido da cadeira, você possivelmente vai ficar tonto, a vista vai ficar preta. Por quê? Há uma queda muito brusca da pressão arterial, causando o que nós chamamos de hipotensão postural, o que para qualquer pessoa é perigoso, mas para um idoso é mais perigoso ainda. Por quê? Se o idoso cai e ele tem uma osteoporose, uma osteopenia, está mais sujeito a fraturas, aí nós temos o maior risco de quebrar um fêmur, de bater a cabeça, quebrar algum osso da face, e ninguém quer passar por isso. Então, essa hipotensão postural, que pode causar tontura, escurecimento da visão, zumbido, desmaios, quedas. Como que a gente vai evitar? Primeiro, não vai levantar rápido. Levante aos poucos, levante em etapas. Se você estiver sentado, levanta devagarzinho. Uma outra forma é abrir os olhos, inspirar fundo 2 vezes antes de se levantar, ok? Então você, antes de você levantar da cama, você acordou. Abre os olhos, respira fundo uma vez, inspira fundo outra vez, movimenta seus dedos, movimenta seus pés, movimenta seus tornozelos, movimenta suas panturrilhas, não sai pulando da cama, fica ali um minutinho, vai sentindo, gira para o lado, lentamente, senta na cama antes de levantar por cerca de 30 segundos e só então você levanta. Isso aí é um aquecimento circulatório e pode evitar uma queda e, consequentemente, prevenir uma fratura grave. A gente sabe que em idosos que fraturam o fêmur, por exemplo, a recuperação é difícil. Imagina um idoso com 80, 85, 90 anos quebrar o fêmur, ter que ir para um centro cirúrgico,
ter que fazer uma cirurgia ortopédica, que perde muito sangue, então nós temos de fazer tudo para evitar esse tipo de problema. Então, levanta em etapas. Não tenha pressa para sair da cama. Faz tudo devagar para não ter problema. Você, quando você levanta rápido, você fica tonto? Você tem uma visão, fica com a visão preta? Sente que vai desmaiar? Isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Com você já aconteceu isso? Me conta aí no chat, me conta aí nos comentários. Segundo erro, pessoal, não tomar água ao acordar. O nosso corpo, ele é composto principalmente de água, incluindo o nosso cérebro. E quando a gente dorme, nós perdemos líquidos mesmo sem suar. A desidratação matinal pode causar um sangue mais espesso, um sangue mais grosso. E qual é o problema disso? Risco de derrame, risco de infarto, pode aumentar o risco de queda, de confusão mental. Para solucionar isso é muito simples. Assim que você se levantar, beba um copo d'água. Pode ser água com limão, água com hortelã, água com gengibre, mas evite tomar café sem antes se hidratar. Se quiser uma dica, deixe uma garrafinha de água ao lado para quando você acordar no dia seguinte, já ter algo para você beber, tá? Então é muito importante você se hidratar assim que acordar também. Sabemos que os idosos perdem mais líquido do que pessoas mais jovens e estão correndo mais risco de desidratação. E essa desidratação também pode gerar, além de maior risco de infarto, de maior risco de derrame, pode gerar um maior risco de queda da pressão arterial, que consequentemente vai aumentar o risco de quedas, ok? Então temos que prestar atenção nisso também. Terceiro erro, ignorar a rigidez muscular. Quem aí acorda e de manhã demora a pegar no tranco, fica todo duro, tem dor nas articulações, costas travadas, pescoço travado, isso não é normal. Isso pode ser um sinal de artrose, de má postura, de falta de movimento. E durante a noite, o líquido sinovial, responsável por lubrificar as articulações, ele reduz. E aí, além disso, os músculos também ficam frios, digamos assim. E tudo isso vai gerar essa rigidez matinal. Para contornar essa situação, o que você vai fazer? A mesma coisa que eu falei no erro 1. Ainda na cama, mexa os dedos, mexa os tornozelos, rode o pescoço, mexa os braços, sente na cama, estique o braço, gire o ombro, marche sentado, flexionando os joelhos. Tudo isso vai ativar o seu sistema nervoso, vai aquecer a sua musculatura, vai melhorar a sua circulação e aumentar a sua segurança ao se levantar, ok? Eu não quero ninguém aqui caindo da cama, caindo da própria altura na hora que acordar, ok, pessoal? Quarto erro, segurar a urina. Se você está com vontade de fazer xixi, você tem que fazer xixi. Segurar a urina aumenta a pressão na bexiga e pode acionar o reflexo vasovagal, o que leva à queda de pressão e, consequentemente, pode levar a desmaios na hora de se levantar. Além disso, quando você prende a urina, isso aumenta o risco de infecção urinária. E, em alguns casos, a infecção urinária pode causar febre, pode causar confusão mental, pode causar delírios. Por isso, assim que você acordar, levante com calma e vá ao banheiro, tá bom? Siga o seu ritual de movimentação, porque não adianta você levantar rápido e cair, e aí, assim que tiver feito o ritual, você vai no banheiro. Fica ali, prender a vontade de fazer xixi por 30 segundos, 1 minuto, não tem problema nenhum, ok? Quinto erro, não seguir a orientação relacionada aos medicamentos. Então, tem medicamento que é recomendado tomar em jejum. Tem medicamento que é recomendado tomar após comer alguma coisa. E se você errar nesse quesito, vai acabar prejudicando a ação do medicamento. Então, se está escrito no medicamento, na bula, que é para consumir junto
com alguma comida, com algum alimento, faça isso. Se tiver escrito que é para consumir em jejum, faça isso. Então, muitos idosos tomam remédio para o diabetes, para a pressão, para o coração, em jejum, quando é para tomar depois de comer, e depois de comer, quando é para tomar em jejum. E isso pode acabar, como eu falei, prejudicando, atrapalhando a ação do medicamento. Então, no caso do diabetes, pode gerar uma queda muito acentuada do açúcar no sangue, pode causar dores no estômago, tonturas, desmaios e, como eu falei, reduzir a eficácia dessas medicações. Então, por exemplo, se você tiver que comer alguma coisa antes do medicamento, que é a regra, são poucos os medicamentos que onde é recomendado tomar após comer alguma coisa, esses medicamentos de uso contínuo, que eu digo, tá bom? Então, caso você precise comer alguma coisa, e aí já é uma dica para o café da manhã também, começar de forma saudável, qual é o café da manhã que eu considero interessante? E eu quero que você me conte aí no chat, nos comentários, como é o seu café da manhã. Que eu vou ver aqui, escreve aí para mim como é o seu café da manhã, que eu vou te falar se ele é bom ou se ele é ruim. O que eu acho que você tem que comer no café da manhã? Uma fonte de proteína, com certeza, ok? E uma fonte ali de gorduras boas, de carboidratos de qualidade. Ah, doutor João, como assim? Explica melhor. Exemplo de um café da manhã que eu acho muito bom: ovo com banana, ovo com outra fruta, ovo com, não sei, uma batata doce. O pessoal do Nordeste gosta muito, do Norte também, gosta muito de consumir batata doce, aipim, durante a manhã. Então, é uma fonte de proteína, que geralmente vai ser uma fonte de gordura também, e uma fonte de carboidrato de qualidade. Ah, doutor, eu como pão com margarina, é bom? Não, não é bom. Porque você está consumindo um carboidrato que não é dos melhores, com uma gordura que é de baixíssima qualidade e sem nenhuma proteína. Então, o pão com margarina talvez seja uma opção aí bem ruim para o seu café da manhã. Café da manhã, proteína, ovo é uma opção, e aí fruta, ovo com fruta, ovo com fruta, ovo com fruta. Tá ruim esse café da manhã? Ah, doutor, como que eu vou comer ovo com fruta todo dia? Você vai continuar precisando de proteína e de carboidrato. Então você pode consumir um iogurte, você pode mudar as frutas que você está consumindo, mas você pode consumir queijo, mas é importante você ter uma fonte de proteína e uma fonte de carboidrato. Vamos ver quem está aqui, ó. Quem falou? A Helena Lares falou que faz crepioca com 2 ovos e açúcar e com estévia. Ok. Deve ser café com estévia no caso, né? Legal, a crepioca tem 2 ovos, né? Que aí tem a proteína, tem o carboidrato da tapioca e toma o cafezinho dela. A Penha come café, pão integral com ovo cozido e banana amassada com aveia. Legal. Tá legal também. Né? Talvez tenha muito carboidrato aí, mas se ela não for diabética, eu não vejo problema. O Daniel, meu café da manhã é um café com leite e um pedaço de bolo. Ó, o do Daniel já não tá tão legal, porque não tem proteína. Até pode ter um pouquinho da proteína do leite, mas deveria ter mais. Maria das Graças não falou aqui? Bom, depois quem falar mais aí do café da manhã, eu vou avaliar também. E o nosso sexto erro, e esse aqui é perigoso, principalmente à noite, quando o idoso acorda de madrugada para urinar, por exemplo, que é andar sem ver o entorno. Então, ao sair da cama, de madrugada, ali, já meio grogue, meio sonâmbulo, muita gente toma também um benzodiazepínico, um Rivotril, um diazepam, que já deixa a pessoa meio tonta também, meio devagar. E aí, o que pode acontecer? Pode ter um tapete dobrado, pode ter um fio solto, pode ter um chinelo no meio do caminho, um sapato no meio do caminho. E o que acontece? A pessoa tropeça e cai. Pois é, a minha avó, mãe do meu pai, quebrou o fêmur dessa forma. Felizmente ela ficou bem, né? Ela se recuperou, prejudicou muito a mobilidade dela, mas ela está viva, tá? Mas, obviamente, ela não queria ter que passar por isso. Por isso, olha só, quando você levantar de madrugada, eu sei que às vezes não dá para andar até o interruptor com uma luz. Por isso,
deixa uma lanterna na cabeceira, deixa uma luminária na cabeceira ou alguma luminária de sensor ao lado da cama. Presta atenção no chão, olha para o chão antes de andar para ver se não tem algum obstáculo, para ver se o tapete não está dobrado. É até bom tirar o tapete. É até bom tirar o tapete para não correr o risco de cair, de tropeçar e cair. Tira encosta os fios, preste atenção para não deixar sapato no meio do caminho, para não deixar chinelo no meio do caminho, que isso pode causar uma queda grave, um trauma grave, que pode levar à hospitalização, que pode levar à morte também. Então, deixe o caminho livre de obstáculos à noite, ok? Pessoal, a maneira como você acorda pode determinar a sua saúde nos próximos anos. Medidas simples como essa que eu te falei vão fazer uma grande diferença para a sua qualidade de vida. Lembre-se sempre de ter um estilo de vida saudável, de se esforçar para se alimentar bem, fazer atividade física, dormir bem, gerenciar o seu estresse, não beber, não fumar, porque isso vai melhorar muito a sua saúde, vai reduzir a sua necessidade de medicamentos e vai te dar mais anos de vida sempre com qualidade. Se você quiser saber como introduzir na sua vida hábitos saudáveis capazes de prevenir, tratar e reverter doenças de forma natural, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, 101 Hábitos para Passar dos 101 Anos, que você pode encontrar no link da descrição ou no link fixado nos comentários. Este livro tem 101 estratégias divididas em 8 capítulos, cada capítulo relacionado a um pilar do estilo de vida saudável. Que se você colocar em prática o que está escrito, eu tenho certeza absoluta que a sua qualidade de vida vai melhorar muito, ok? Tem versão física do livro e versão digital do livro. A física custa R$ 79,90 com frete grátis para o Brasil inteiro e a digital R$ 39,90. As duas com garantia incondicional de satisfação. Se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro. Estou aqui assumindo compromisso público, sem pegadinha, sem letrinha pequena. Estou falando aqui a verdade para você, pode me cobrar depois. Bom, vamos ver quem mais está com a gente aqui. Vou avaliar aqui o café da manhã do pessoal. Vai deixando uma nota para esse vídeo de 0 a 10, o que você achou. Se você quiser que eu avalie o seu café da manhã, escreve aí no chat, escreve nos comentários. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você for novo aqui, se você não tiver inscrito, se você tiver caído de paraquedas hoje nessa live, ativa também o sino das notificações e compartilha esse vídeo com alguém que você ama, tá? Essa mensagem tem o potencial de salvar vidas. Eu estou fazendo a minha parte como médico, profissional de saúde, criando conteúdo, gravando, dando a minha cara a tapa, mas eu conto com você para juntos fazermos essa mensagem viralizar. Então, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no canal ativando o sino das notificações. Vamos ver quem mais está com a gente aqui. Ó, vamos ver aqui o café da manhã. A Maria das Graças falando que gosta de leite com aveia. Bom, se a senhora for diabética, talvez isso não seja a melhor opção por causa da aveia, tá? A Ioneide falando que come ovos com cuscuz ou pão, ok. Janete Mendes, meu café, pão sem miolo, manteiga, queijo, 2 ovos mexidos, legal também. Abraço, vamos ver quem tá aqui, ó. Ioneide falando, ovos com queijo, café com cravo e canela, legal. Creuza, café com leite e bolo, péssimo. Açúcar, leite e glúten, todos nocivos. Um ovo caipira cozido 7 minutos, colocado na água quando começa a ferver, é o ideal. O ovo é muito bom, pessoal, para amanhã, para começar de manhã, tá? Vamos ver a Iramaia Virgem, o que ela come? Aipim, inhame, banana da terra, batata doce, cuscuz de milho com carne moída, frango ou ovo, café e água. Esse é legal, hein? Esse café da manhã tá legal. Vamos ver. Abraço para... Vamos ver o Ricardo aqui. Boa tarde, doutor. Meu café da manhã. Café com canela, cúrcuma, gergelim preto, aveia, chia, linhaça dourada. Antes do café, 2 ou 3 bananas amassadas com chia e linhaça dourada. Ricardo, tá faltando uma proteína nesse café da manhã. Ah, a chia tem proteína, ah, a linhaça tem proteína? Tem. Mas está faltando uma fonte de proteína mais intensa aí. Está faltando um ovinho, de preferência, tá? A Joana Nunes perguntando assim se o diabético não pode comer aveia. Joana, o diabético pode comer tudo. Agora, a aveia, ela pode aumentar a glicemia, tá?
principalmente se ela não tiver acompanhada de uma gordura boa e de uma proteína. Bom, Sandra Galvão Marques, café da manhã, vitamina, limão, banana, ovos, 3 ovos cozidos, muito bom. Manuel, meu café da manhã é só ovo, 5 ovos, excelente também, Manuel. Não vejo problema nenhum em comer só ovo de café da manhã, tá? Bom, vamos ver quem tá com a gente aqui no nosso chat. Abraço para Chafariz do Arará, M. Almeida, Débora Lopes, Maria Ribamar, Nilma Araújo, Helena Lares, Cleusa Caldeira, Daniel Alves, Maria da Glória Coutinho. Não é o Daniel Alves da seleção, não, né? Acho que não. Que foi solto, inclusive. Abraço para Janete Mendes, Joelina Silva de Rancharia, Joelma Souza da Silva, Gislaine Oliveira de Caldas Novas, Selma Nicolau, Lucila Margarida Santos, Manuel Alves, Rita Marluce de Lusiânia. Abraço para Débora Lopes, Penha Vidal Vanini, Maigrebe Pombolo de Angola, Maria Inês Cordeiro dos Anjos, Lúcia Souza de Belém do Pará. Abraço para minha amiga Ioneide Barros, Lourdes Albuquerque. Aqui, ó, Daniel falando, ó, quando eu me levanto rápido me dá tontura. Sim, dá tontura, por isso que tem que levantar devagar. Abraço para Rosângela Pereira, Sônia Aparecida de Santos, Maria Chagas de Aracaju, Joana Nunes, Felipe Alves da Silva, Ieda Naivert, Maria Alves. Quem mais está com a gente aqui? Maria das Graças, Janete Mendes, Creuza Moura, Edilaine Santos, Iramaia Virgem, Sandra Galvão Marques, Ricardo Bacaninha. Abraço para Sônia Emerice, Antônio Menegol, Maria Rosa Pereira, Nazareno Azevedo, Sônia Aparecida. Ah, o Ricardo falando aqui que come o ovo cozido também. Aí tá show. Show de bola, Ricardo. Abraço para Rosilda de Tocantins, Margarida Lacerda do Rio de Janeiro, Maria Brasil e Marisa Domingues. Abraço também para o Carlos da Silva. Pessoal, é isso, hein? Compartilhe esse vídeo aqui. Vamos ajudar a saúde daquelas pessoas que não têm acesso a médicos, não têm acesso a hospitais, não têm acesso a planos de saúde e garantir que elas pelo menos tenham acesso à informação de qualidade, porque informação de qualidade, salvar vidas e compartilhar saúde é um ato de amor. Eu conto com você para a gente fazer essa mensagem alcançar o maior número possível de pessoas, ok? Não saia daqui, continue comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre os benefícios da banana e do limão para idosos, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre formas de deixar o idoso mais cheirosinho. Até daqui a pouco!